Shalom, queridos. Mais um discipulado, mais gratidão a Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse capítulo 10 do livro de Juízes, onde o Senhor continuará falando aos nossos corações. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Depois de Abimeleque, estão lembrando de Abimeleque? Aquele filho de Gideão que deu trabalho, o discipulado anterior, gravou tudo direitinho. Depois dele, Tola, filho de Puá, filho de Dodó, homem de Isacar, se levantou para livrar Israel. Ele morava em Sami, na região montanhosa de Efraim. Tudo isso aqui é conhecido de vocês, não é? Você sabe quem é Isacar, filho de Jacó, sabe quem é Efraim, filho de José. Pelo menos uma boa parte dos nomes aqui nós sabemos, não é? Aqui sabemos quem são. Depois dele se levantou Jair, depois de Tola, e durante 23 anos esteve governando Israel como juiz. Aí, depois de 23 anos, morreu e foi sepultado em Semi. Aí se apresenta Jair. Se levantou Jair, gileadita, que julgou Israel durante 22 anos. 22 anos. Ele tinha 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos. E eles tinham 30 cidades, a que chamavam Havot e Jair, até o dia de hoje, os quais estão na terra de Gileade. Jair morreu e foi sepultado em Camon. Esses são juízes que não tiveram muitas histórias para chamar nossa atenção. É o Tola e o Jair. Eles foram levantados e tiveram um período assim que não teve muito destaque dos seus atos e depois morreram. E agora vamos ver o que acontece aqui depois que Tola e Jair morreu. É o capítulo 10 de Juízes. Servidão sobre os filisteus e os amonitas. Aqui nós temos dois povos. E os filhos de Israel se tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E adoraram a Balaíns, Astarote, os deuses da Síria, os de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Aqui nós vimos Tola e Jair, já passou seu período, e agora eles tornaram a fazer mal, o juiz morreu, eles tornaram a fazer mal aos olhos do Senhor. E aí adoraram esses deuses que serão sido citados aqui, deuses dos filisteus, dos moabitas, dos amonitas, bagunçou tudo de novo. A apostasia era total no período que Israel viveu sob o comando de juízes. E aí agora nós vemos, então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. Então, na mão dos filisteus e na mão dos amonitas, Israel agora estava entregue. Mesmo dos amonitas nas mãos dos filisteus e dos filhos de Amon, os quais, neste mesmo ano, esmagaram e oprimiram os filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel, e estavam do outro lado do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para lutar também contra Judá, contra Benjamim, contra a casa de Efraim, e de maneira que Israel se viu muito angustiado. Vejam que aqui são as tribos que estavam cada uma na sua parte, como foi vocês viram, a distribuição da terra. Aqui eles atacaram também, indo para cada um deles. Foi na parte que ficou para Judá e atacou. Na parte que ficou Benjamim e atacou. Na parte que ficou para Efraim, atacou de modo geral.
E o povo de Deus estava angustiado, mas porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles deviam ser angustiados do pecado, não do sofrimento. Se a gente se angustiar do pecado, tiver tristeza de pecado, não quiser pecar, a gente não vai passar por essas coisas que eles estão passando aqui. Então a gente prefere ficar de boa, não renunciar ao pecado. Ah, eu não aguento, isso aí é demais, eu tenho direito a isso, eu preciso fazer isso, porque Deus sabe como ele me fez. Eu estou nessa situação, eu preciso satisfazer esse desejo do meu corpo, esse desejo da minha alma, e não quer sofrer para não pecar. A gente precisa aprender que é preferir chorar para esmagar essa carne, para neutralizar os desejos dela. Chore, porque a gente chora mesmo, tem que chorar. Coisas que a gente sonha que Deus não quer, e a gente tem que chorar. Senhor, tu sabe como eu estou necessitando disso. Pai, o Senhor sabe, o Senhor sabe. Eu estou no corpo humano. Pois é. Mas se você viver na direção do Espírito, não cumprirá os desejos da carne. É isso que está falando lá em Gálatas. Paulo falando aos Gálatas. E a Bíblia toda fala sobre isso. Para viver em Espírito. Então, é melhor chorar. É para chorar mesmo. Chore para um dia você estar na cidade que não tem sol nem lua, porque Jesus é a luz. Não é pagando o preço. Quem pagou o preço foi o Senhor. Ele que deu a sua vida na cruz, carregou os nossos pecados. Então agora a gente só vai chorar para não trazer os pecados de volta. Ele já carregou. Agora você acha que Jesus levou os pecados, você traz de volta, vai poder morar com ele? Só faz isso quem não é salvo, né? Mas quem foi salvo, que foi escolhido, de maneira nenhuma vai buscar os pecados de volta. Quando acontece alguma coisa que faz errado, chora de se esbagaçar depois que peca, se arrependendo. E na maioria das vezes chora para não fazer o pecado. Chora, eu vou ficar assim mesmo, sofrendo, mas eu não vou fazer isso, eu vou sofrer, sim, eu sei que isso é uma necessidade do meu corpo, mas não vou fazer, porque eu tenho um Deus poderoso que vai me sustentar, ele disse que eu posso todas as coisas nele, ele domina hormônios, ele domina tudo na minha vida, ele disse que eu tenho capacidade nele de dominar tudo, e vai chorando, chorando, mas não faça. Do que chorar depois que peca, que aí é dobrado o choro. Chora de arrependimento e chora pela consequência do pecado, não é pior? Pense bem nisso. Chora porque tem que se arrepender, porque se não se arrepender, porque não é filho de Deus. Se for escolhido de Deus, vai se arrepender. Aí vai chorar nos pés do Senhor. Mas o Senhor não tira a consequência do pecado. Ele perdoa, mas não tira. E aí? Aí vai chorar também porque vai passar por aquele sofrimento da consequência daquele pecado que fez. É melhor chorar esmagando a carne, neutralizando os desejos dela, do que você chorar depois. Vai para o céu, porque você vai pedir perdão. Se for filho, vai pedir perdão. Ai, meu Deus, eu vi, novamente eu pequei. Vai para o céu. É, porque todos os filhos de Deus se arrependem, não ficam no pecado. Mas não é muito melhor chorar antes de pecar e não fazer? Pode deixar a carne sofrendo. Deixe a carne sofrendo. Porque é melhor você sofrer por fazer o que fez a vontade do seu Senhor, viver na santidade, do que você sofrer depois que pecou e foi chorando para ele perdoar, e ele perdoou, mas a consequência do pecado ficou. Então, eu estou trazendo a realidade aqui da antiga aliança, desse povo só fazendo o que era mal aos olhos do Senhor e sendo punido por isso, e trazendo para a nossa realidade, para a gente não ter consequência de pecado. Né? Essa punição era a consequência do pecado deles. E a consequência é Deus. Deus não tira. Aqui neles mesmo, por exemplo, Deus perdoava esses pecados, mandava outro juiz, perdoava, mas toda vez que eles faziam, tornava a sofrer a consequência. Então vamos aprender essa lição aqui, nesse livro de Juízes, não ficar sofrendo consequência de pecado. Essa história aqui desse juiz, né, desse juiz, não, essa história aqui, essa parte do capítulo 10, que o capítulo 10 fala de Tola e diz, e aí, mas passaram o período dele rápido, morreram, e aí ficou o povo na mão dos filisteus e dos amonitas, como eu já disse, consequência do pecado. E aí terminamos o capítulo 10 com essa situação. O povo de Deus sofrendo. E aí o que é que acontece? O que acontece é que no capítulo 11 tem um juiz chamado Jefité, o Gileadita. Era homem valente, porém era filho de uma prostituta. Aí a coisa ficou séria, porque esse era filho de uma prostituta.
Geralmente a gente, quando escolhe alguém, né, a gente escolhe alguém que tem uma linhagem limpa, mas Deus, ele escolhe quem ele quer, ele é soberano, ele sabe o que fazer. Ele escolheu, foi ele que escolheu esse aqui, filho de uma prostituta. Agora tem uma história para a gente ouvir, né? Ele era filho de uma prostituta e os seus irmãos e morava com o seu pai e com a mulher do pai junto, né? Claro, o pai tinha uma mulher, tinha outros filhos, os filhos do casal, e não aceitavam ele. Ele era rejeitado. Como ele era rejeitado, então ele não quis mais sofrer aquela rejeição e não quis mais sofrer e não tinha nem culpa de ter que sair de casa porque os filhos não aceitaram. Ele não queria sofrer aquilo, mas não foi ele que fugiu, foi os filhos que não aceitaram. E aí nós vemos que depois de muita um período dele já fora de casa, ele se juntou com os rejeitados também, porque geralmente os feridos se juntam com os feridos para ficar lambendo ferida. Então, Jefité, apesar de ter sido escolhido por Deus, como eu já disse, as escolhas de Deus não têm explicação para nós, ele faz como ele quiser, ele escolhe os improváveis e ele trabalha na vida dos improváveis e faz maravilha na vida dos improváveis. Esse daqui é um deles. Aí pronto, Jefité não tinha condição de ficar com o pai, junto com a esposa dele e os filhos do casal, que eles não queriam, e ele fica agora, foi expulso, e fica agora no meio dos semelhantes a eles, que tinham a alma ferida. Já sabe como é, né? Aí começam a falar. É você? É assim, desse jeito. A gente não merece, como é que a gente nasce num lar assim? E aí o pai faz isso, faz aquilo, lambendo ferida, não é? Quando a Bíblia diz que o pai, sendo bom ou mal, é para ser obedecido. Se bem que aqui o caso não é o caso, eu estou lembrando isso para vocês. Que no caso de Jefté, ele foi tirado injustamente e ele não teve esse procedimento de desonrar seu pai. Foi ele que foi tirado. Mas no meio desse povo aí estava ouvindo essas coisas. Mas ele se destacou no meio desses fragilizados, sofridos da vida, se destacou como alguém que foi valente, poderoso, e na hora que Israel precisou de um juiz, lembraram de Jefté, porque ele tinha se destacado lá no meio dos feridos da alma. Se destacou. Você, um escolhido de Deus, vai ultrapassar tudo, porque o Senhor chama aqueles improváveis para dar capacitação, para sair dessas situações. Eu tenho um exemplo na minha vida muito bom, graças a Deus. Uma pessoa que nasceu com a metade da tireoide, os hormônios não eram o suficiente para manter o meu corpo saudável, porque a metade não vai funcionar como uma inteira. Uma tireoide pela metade não é uma inteira. E desde minha infância sofri muito e cheguei até a minha idade de 63 sofrendo muito, mas sem saber o que era. No meu tempo não era fácil de descobrir essas situações, até uma certa idade que a gente andava dia e noite de clínica o tempo todo. Casei assim, meus pais viviam comigo assim, subindo e descendo para médico, meu marido também. Eu tomei a decisão de parar. Vou confiar só em Deus. Aí chega. E de me entregar na mão do Senhor, Deus mudou minha alimentação. No momento que eu decidi confiar só nele, ele mudou minha alimentação aos 30 anos de idade. Comecei a comer verduras, frutas, legumes, cereais e peixe. E aí eu já senti um alívio muito grande. Aí consegui viver com essa dieta até os 63 anos, sem nenhuma medicação, sem saber nem o que era, só sabia que os médicos, até a idade que eu ia para o médico, que foi até a idade dos 30 anos, foi aí onde eu desisti do médico e comecei com a dieta. Então agora eu estava sendo cuidada pelo Senhor, pela alimentação, e aos 63 anos, um médico, eu fui com o meu esposo, acompanhando meu esposo, e esse médico que estava me vendo, só em ver, disse que eu tinha problema de tireoide.
Não tinha ido fazer exame, eu tinha ido acompanhar o meu marido. E ele olhou para mim e disse: ela tem problema da tireoide. Só na minha pele e meu olho ele notou. Deus, né? Quando Deus escolhe assim. Porque era para ter morrido bem meus 20 anos, já para estar morta, logo jovenzinha. E a gente não vive sem hormônios, só um milagre de Deus. Resultado, aí ele passou os exames e constatou, como ele tinha dito, problema de tireoide, hipertireoidismo, tomando o Puran, foi o que ele receitou, Puran T4, 75 miligramas. Então a gente vê os escolhidos, eles passam por situações. Como é que o senhor me escolhe e me deixa e me faz nascer doente? Não é para dizer isso. Deus é soberano. Você vai em frente. Ele mostrou que você é um escolhido, que você foi chamado, você vai em frente. Nada vai lhe impedir. Então Deus mostrou que Jefté era um escolhido, mesmo sendo filho de uma prostituta. Ele se destacou no meio de todo o sofrimento como alguém que foi confiável para se tornar juiz de Israel. E eu, com esses problemas todos, o Senhor me escolheu e me fez destacar. Nunca parei de ler Bíblia, nunca parei de estar fazendo a obra do Senhor, sair na casa dos vizinhos falando de Jesus. Era o tempo todo dentro da minha casa, culto doméstico, escolhida, escolhida, era escolhida mesmo. O tempo todo. O pessoal se enjoava de mim, porque dentro de casa as nossas auxiliares sempre ouviram a palavra o tempo todo. Parava o trabalho. Por favor, deixa eu te falar uma coisa que Deus está me mostrando aqui. Era assim, e meus filhos também nesse meu jeito. No colégio, eu não festejava o aniversário dos meus filhos no colégio do jeito que as outras mães festejavam. O que eu fazia? Ficavam tudo ignorando, porque realmente era uma coisa muito estranha. A festa de aniversário eu comprava Bíblia. Festa de criança com Bíblia, porque a criança vai ter oportunidade do pai se converter, mas a mãe se lerem, como eu estou sugerindo que leiam, e os pais vão entender que deve criá-las no caminho do Senhor. Vão descobrir na Bíblia que está escrito: ensina a criança o caminho que deve andar. Vai descobrir na Bíblia que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9, que é para inculcar a palavra na cabeça da criança. Então, os aniversários já eram estranhos, porque eu já era escolhida. Tudo meu era diferente. Aí, assim vai, a vergonha que eu passava, chegar na festa da criança, da minha filha, dos meus filhos. Eu me lembro bem de um aniversário de Manuela, ela toda arrumada, toda linda, maravilhosa, mas a lembrança do aniversário na sala de aula, todos os colegas ganharam uma Bíblia, que era para levar para casa e seus pais lerem e aprenderem a andar com Jesus. Então, os escolhidos são os que se destacam no meio de todo sofrimento. E a essa altura eu estava com crises horríveis que eu não sabia o que era, da tireoide. Eu criei na fase dos meus filhos, nessa idade de 0 até os 12, 15 anos, eu estava com as crises horríveis que eles nunca percebiam, porque eu nunca deixava eles perceberem. Eu estava sempre atacava mais à noite, à madrugada, levantava de ponta de pé, ia tomar um copo d'água e clamava o sangue de Jesus e dizia para ele que estava escrito na palavra dele, em Mateus 10, 1, de 1 a 2, que ele cura toda doença, toda enfermidade, que até ali eu não sabia o que era, mas tinha certeza que ele não tem problema com isso, ele cura qualquer uma. Conversava com Deus, voltava para a cama. Meu marido sempre trabalhando no horário da noite, no polo petroquímico. A maioria das crises Deus não permitia que fosse junto dele, era mais quando ele não estava em casa. E meus filhos foram criados sem ver, sem saber as crises que eu dava, principalmente nas madrugadas. Dava crise no volante, pediu ao Senhor: não deixe que aconteça um acidente. Aquela crise horrível que eu não posso explicar como era. E eu ali, sustentada por Deus, vencia todas as trajetórias no volante, dando crise disso ou daquilo. Era tudo tireoide, eu não sabia. Mas eu me destaquei. No volante, eu estava cantando um hino com meus filhos, levando para o colégio, transportar meus filhos, cantando um hino, transportar meus filhos, falando das maravilhas de Deus. Até quando parava no semáforo, eu dizia: tá vendo aqui? Mamãe parou, né? Obediência às autoridades. Quando eu passava direto pelo sinal, eu dizia: mamãe errou. Pedir perdão ao Papai do Céu, né? As nossas conversas eram assim, o tempo todo, pelo caminho, andando, levantando, como diz a Bíblia em Deuteronômio 6, de 4 a 9. Pelo caminho, sentado, andando, deitando, levantando. É assim que a palavra diz. Então, era um destaque começar da minha família, destacada por não parar de falar a palavra, pela vizinhança, por não parar de falar a palavra.
E depois o Senhor me bota nas invasões, com todos esses problemas, mas estava destacada por não parar de falar a palavra, salvando pessoas nas invasões, nas casas em cima das marés, lá em Salvador, eu morei ali nos Alagados. E aí vai essa trajetória toda, quando é hoje, eu estou aqui como vice-presidente do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, com 75 anos, deixando o Senhor fazer o que Ele quiser de mim, porque Ele é meu dono. E Ele me disse, minha palavra, eu sempre te usei falando, lendo, pensando, pelo caminho, levantando, deitando, com a palavra. Não vai ser diferente agora que eu te coloquei como vice-presidente desse ministério, não vai ser diferente. Continue com a palavra. Então, o destaque é esse, queridos, o sofrimento não impede. A gente não deve sofrer por causa de pecado, mas a tireoide não foi resultado do pecado, veio do sangue do meu pai, de minha mãe, de alguém aí. Então, vamos continuar vendo os exemplos daqui da Bíblia? Jefté venceu, sendo filho de uma prostituta, era coisa rara, rejeitado pelos seus pais, seu pai e os seus irmãos, mas destacou-se e chegou a esse nível de juiz no o juiz de Israel, e dando vitória para Israel, dando vitória para Israel. Aqui nesse capítulo 11, nós vemos também Jefté fazendo um voto. Vocês vão ler, eu não vou ler sobre o voto, é capítulo 11 de Juízes que nós estamos. Jefté fazendo um voto que não foi legal, o voto é muito polêmico, esse voto de Josué. Aí, no meu questionário, eu vou fazer essa pergunta de vocês sobre o voto de Josué, para vocês, sobre o voto de Josué, mas vai ser uma pergunta, vai ser, na verdade, uma coisa que cada um vai responder do seu modo. O que é que você achou do voto de Josué, de Jefté? Você lê para me responder o que é que você achou. Mas uma coisa eu sei, é uma lição maravilhosa, a lição da vida de Jefté, porque no meio de toda a turbulência, até no meio dos marginalizados, ele prosperou, ele se tornou alguém de destaque, ao ponto de que aqueles que rejeitou a Jefté tiveram que tomá-lo de volta para ser agora juiz de Israel. Que seja assim nas nossas vidas. Seja qual for a circunstância que estivermos vivendo, lembremos-nos que o Senhor nos escolheu no ventre da nossa mãe. Se você reconhece que está escolhido, então faça isso. Não olhe para as circunstâncias e sempre seguindo o que Deus lhe orientar. E sendo assim, com certeza, você estará agradando aquele que é o Senhor dos céus e da terra, o seu e meu e nosso Criador. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, que viverão os melhores anos do ministério, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.